capítulo de número 9, versículo 10, que está escrito assim: que tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência e nem sabedoria alguma. E que em rápidas palavras, nós aqui falamos da necessidade de nós fazermos aquilo que vier à nossa mão para fazer, porque um dia nós não estaremos mais aqui, estaremos partindo. Pois bem, estava eu também meditando que quando se fala de partir daqui, me veio logo na minha mente uma palavra que nos motiva a caminhar: a palavra sonho, a palavra esperança. E aí se nós tivéssemos uma trena, tivéssemos como medir o tamanho de um sonho de alguém durante a vida, aí nós podemos enxergar que o sonho de alguém que está sentado aqui hoje, ele é muito maior, ele é bem grande. São tantos projetos que se passam pela cabeça, e que sonhar não faz mal, ter esperança não faz mal, e as pessoas sonham. Mas conforme o tempo vai passando e a idade vai chegando, e nós sempre costumamos dizer que o amadurecimento é o fato de quando nós somos colocados de frente com uma realidade. É quando nós caímos em si, e às vezes nós caímos na realidade que as coisas não são tão fáceis assim, que as coisas não é muito bem fácil quando nós sonhamos, porque sonhar é fácil. E aí os meus sonhos, quando eu estou com 15 anos é um, quando eu estou com 20 anos é outro, porque eu já começo a trabalhar e ver que as coisas não são tão fáceis assim. E daqui a pouquinho eu me caso, e aí eu vejo que o sonho então é um pouquinho mais difícil, porque além dos meus sonhos, tem o sonho de alguém que está comigo também. E daqui a pouquinho o tempo aparece mais um filho, mais outro filho, e alguns mais esforçadinho, vem mais um. E aí os sonhos começam a ficar um pouquinho mais complicado, porque de repente aquela casa em que eu sonhava quando eu tinha 15 anos, quando eu chego aos 20, eu vejo que não é tão fácil. Mas quando eu chego aos 30 anos, eu olho para trás, eu olho para frente, e aí nós começamos a medir o tamanho do sonho, o tamanho do tempo que nos falta para exercitar esse sonho, para exercitar esse projeto em que um dia eu sonhei. E o que acontece é que nós somos muito envolvidos, irmãos. Nós somos muito... Se tem uma coisa que nos motiva ou que nos fazem parar, é quando os sonhos acontecem ou quando eles não acontecem. Quando os sonhos acontecem, irmão Tiago, aleluia, o irmão Tiago chegou aqui e disse: olha, eu estava, se não a porta se abrir naquele dia, eu vou me embora. Porque de repente aquele projeto que ele esperava estava demorando a acontecer. Disse: olha, não vai acontecer, eu não posso esperar, eu vou me embora. O sonho de Boituva se acabou. É mais ou menos assim. Se não for hoje, se a porta não se abrir hoje, amanhã eu já não estou mais aqui. Pois bem, aí nós encontramos com o irmão Tiago e disse: olha, glória a Deus, porque Deus, no mesmo dia em que eu fiz esse propósito, Deus veio e abriu a porta. E isso quis dizer que Deus vai motivação para ele caminhar.
amados irmãos, queridas irmãs, que independentemente da idade, nós vemos muitos jovens, muitos irmãos que não estão com a idade tão avançada assim, e que já pararam na metade do caminho e acreditam que as coisas não vão acontecer mais, que o milagre não vai acontecer, que as coisas só acontecem para com as outras pessoas, que para ele não vai acontecer de jeito nenhum. E aí nós comentamos na semana passada que a pior coisa que alguém pode entender como morrer. E alguns dizem, olha, que morrer não é bom, então eu não quero morrer, porque morrer já coloca-se na mente que morrer não é bom. Mas o pior, irmãos, o pior de tudo isso, o pior do que morrer, jovens, é passar pela vida sem viver. E quando nós falamos de viver, nós falamos de sonhar, porque morto não sonha, porque morto não tem esperança de dias melhores, está morto. O que foi, já foi, não tem mais jeito. E aí quando eu trago uma reflexão como esta, e talvez você pode estar perguntando aonde o pastor quer chegar com esta palavra, porque talvez, irmãos, eu esteja falando para alguém aqui nesta noite que tem desistido dos seus sonhos, dos teus projetos de vida, e acha que não vai acontecer mais. Mas deixa eu falar uma coisa para ti: o Deus que eu sirvo é poderoso para ressuscitar sonhos. Vamos entrar no texto que nós aqui lemos. A Bíblia, ela descreve do acontecimento histórico, fenomenal. É um dos maiores exemplos de milagre, de fé, de amizade, de poder que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela descreve que Jesus tinha 3 amigos, eram 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, moravam na mesma casa, família bem de vida. E todas as vezes que Jesus ele passava ali por Betânia, ele tinha que dar uma paradinha na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E como é que nós podemos entender que Lázaro era bem de vida? Olha, porque para de repente chegar na sua casa 11 pessoas, 11 não, 12, 13 pessoas, que era Jesus e os discípulos e mais alguns ali, e ter de comida, ter alimento para todos, não é fácil não. Quem aqui gostaria que amanhã, na hora do almoço, de surpresa, assim, aparecesse 13 pessoas para almoçar em casa? Quem aqui? O irmão Alex, Alex? 13 de uma vez só assim? Hã? Mas a Bíblia fala que de repente, de volta e meia, ele aparecia por ali e criou-se uma amizade muito boa, muito gostosa com aquela família. Mas um dia Jesus ele estava afastado de Betânia, e alguém chega correndo e dizendo: olha, quem é Jesus aí? Eu quero falar com Jesus, porque eu tenho uma mensagem para ele, eu tenho um recado para ele, eu tenho uma mensagem aí. E alguém aponta Jesus e diz: olha, Jesus, olha, Marta e Maria mandam um recado para ti, olha, o teu amigo está enfermo, o amigo que tu amas. A coisa não está boa para o lado dele não. Marta e Maria estavam contando que Jesus ele ia imediatamente ir atrás ou voltar a casa para que ele pudesse fazer um milagre. Elas conheciam Jesus.
Jesus então fala: não. Aleluia. Aleluia. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouco. Ficou mais alguns dias no lugar. Eu fico imaginando a cara de Marta e Maria, o jeitão delas, acho que de repente todos os dias apontando assim a sua cara na janela e disse: cadê Jesus que não chega? Cadê Jesus que não está vindo, meu Deus do céu? É o meu irmão que está aqui quase morrendo e Jesus não está vindo. O recado chegou, talvez chegou e disse: olha, você falou para ele. Eu falei para ele. Mas foi para ele mesmo. E eu imagino, irmãos, que Lázaro, para aquela família, que além de ser o homem da casa, ele era aquele que simbolizava a esperança para aquela família, a força de uma continuidade. E aí eles olhavam para Lázaro, estava definhando. Elas olhavam para Lázaro e olhavam para a estrada e Jesus não veio. E eu imagino que talvez eles chegavam e diziam: olha, espera um pouquinho, Jesus está chegando aí. Jesus está vindo aí, espera um pouquinho, já já ele chega. E Lázaro agonizante, de repente ele bate os seus últimos suspiros e a Bíblia fala que ele morre. A esperança de Marta e Maria havia morrido. Não tinha mais jeito, Lázaro havia morrido. E agora 4 dias depois, Lázaro está sepultado. Colocaram um lençol sobre ele, enrolaram ele, colocaram na tumba, colocaram uma pedra e colocaram a pedra em cima de Lázaro. E nós aqui sabemos, quando nós vamos em cerimônias fúnebres, os momentos mais angustiosos é quando fecha-se o caixão. É os últimos instantes em que vemos ali a face de alguém. E talvez um pouco mais difícil é quando se coloca em uma gaveta e coloca cimento e uma pedra por cima, porque sabemos que nunca mais nós iremos ver passear e andar e ouvir a voz de alguém. E alguém chega e coloca a pedra em cima de Lázaro, da tumba. 4 dias depois, quem que aparece? Quem que vai aparecendo ali com aquela caravana, os discípulos? Lá vem aparecendo, Jesus está vindo lá. Mas a esperança já tinha sido sepultada, não tem mais jeito, Lázaro estava morto. Lázaro está morto, não tem mais jeito. Irmãos, quem tem ouvidos entendam o que o Espírito Santo quer dizer nesta noite aqui. Talvez o seu sonho, a tua esperança é semelhante a Lázaro, está morto, sepultado, colocaram a pedra por cima, e você diz: olha, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Esse projeto já morreu, esse projeto já se foi, esse projeto já foi, não tem mais jeito. E você fica lamentando a vida inteira, dizendo: olha, na minha vida esse sonho não tem mais jeito. Mas eu te digo nesta noite: Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está chegando, Jesus está chegando. E quando ele está chegando, reunião de comastarião, de reunião demais, Marta viu primeiro e sai correndo na frente. Maria fica para trás, ela encontra com o mestre na metade do caminho. E talvez ela nem cumprimentou, já foi dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Talvez um pouco indignada.
Porque fala sério, irmãos, nós ficamos indignados quando as coisas não acontecem da forma como nós imaginamos. Nós caímos numa indignação tremenda. Por que não deu certo, irmão Florips? Então tinha tudo certinho para dar certo. Eu tinha feito o projeto certinho, mas não deu certo. A prosperidade não veio, a porta não se abriu. O casamento não deu certo. O filho parece que não tem mais jeito. Está caído na miséria. Está prestes a morrer. E aí nós ficamos olhando para trás e fazendo algumas perguntas que muitas pessoas fazem. Dizem, onde foi que eu errei? Volta e meia nós ouvimos palavras como essa. Eu ouvi esse dia para trás de um familiar muito próximo meu. O que foi que aconteceu com 20 e poucos anos de casamento? Que foi depositado, que eu confiei naquele homem, que eu confiei naquela mulher. E a impressão que passa pela vida sem ter vivido a vida. Porque os sonhos se acabam, os sonhos se desmoronam. E quando os sonhos se acabam, nós nos acabamos juntos com eles, porque achamos que tudo está acabado. Mas Jesus está chegando. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Jesus então fala, Marta, olha, mas o teu irmão está dormindo. E ela não entendeu nada. Aleluia. Eu sei. O teu irmão, ele há de ressuscitar, disse Jesus. E Marta disse, olha, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus disse o seguinte, olha, todo aquele, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Daqui a pouquinho vem chegando Maria, e Maria fez diferente. A Bíblia diz que quando ela viu Jesus, ela não foi indagando, não. A Bíblia diz que ela se lançou aos pés do Senhor. Aleluia. Ela disse as mesmas palavras, mas ela disse, olha, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela fez diferente, ela se lançou aos pés do Senhor. Qual é o seu sonho nesta noite? Qual é o teu sonho nesta noite? Talvez você chegou numa etapa da vida e você olha para trás, e você olha para frente e diz, olha, mas o meu tempo é curto, o meu tempo é muito menor. Mas deixa eu dizer uma coisa nesta noite. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele pode nesta noite virar a página da tua história, mudar o curso da tua vida, e a partir de então novos projetos irão acontecer na tua vida, porque Ele tem poder para isso, irmãos. Jesus então chega e diz o seguinte, olha, escute. Aonde eu puser, vem, Senhor, vem me ver, vem me ver. E Jesus então, movendo-se outra vez, aleluia, veio ao sepulcro, que era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Tinha uma pedra
posto sobre a sepultura do morto. Eu vou repetir, irmãos. Tinha uma pedra. Jesus então chega e diz o seguinte: olha, tirai a pedra. As pessoas ficaram espantadas. Senhor, já cheira mal. O defunto já está fedendo. E Jesus repete: tire a pedra. Irmãos, a maioria dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas esperanças, eles estão enterrados. E um dia nós enterramos os nossos sonhos. Por que não? Porque um dia nós colocamos sobre ele a pedra da incredulidade. E quando a incredulidade ela bate, ela vem a nós, parece que não tem mais jeito, essa enfermidade não vai sair, não tem mais jeito para isso, não tem mais jeito para aquilo, e é semelhante a uma pedra que nós colocamos em cima dos nossos sonhos. Mas Deus manda dizer nesta noite para ti: eu não sei para quem, olha, mas tira a pedra nesta noite, porque eu quero fazer milagre. Mas Senhor, já cheira mal. Pastor, já cheira mal. Irmãos, mas já cheira mal. Há quanto tempo que eu enterrei esse sonho? Não tem mais jeito, não. Não está enterrado lá. Deixa quietinho lá. Eu prefiro não viver do que sofrer de novo. Mas Jesus está dizendo: olha, tira a pedra. Aí a incredulidade está batendo no teu ouvido. Eu não tem mais jeito, não. Não está batendo, não. Não dá. Eu não vou ser feliz. Jesus está dizendo: tira a pedra nesta noite. Aleluia. Porque eu vou fazer milagre na tua vida. Oh, aleluia. Eu não sei qual é o teu sonho que você enterrou. Eu não sei qual é o teu projeto. E nós costumamos dizer, irmão, sabe, o lugar onde tem mais sonhos. Mais sonhos em uma cidade, nós já falamos aqui. Aonde que é? No cemitério. É o lugar que mais sonhos tem ali, enterrados. Pessoas que tinham possibilidade de moldar a história dele, dos seus filhos, dos seus descendentes, mas resolveram enterrar os seus sonhos junto com eles. Passaram pela vida sem ter vivido, sem ter aproveitado da vida. E alguns acreditam que aproveitar da vida é desfrutar de grana, dinheiro. Não, irmãos. Aleluia. O aproveitar da vida é cultivar aquilo que está do teu lado, que você pode alcançar, do teu esposo, da tua esposa, do pouco recurso que você tem, da sua família, do teu trabalho, de servir a Deus. Você tem possibilidade de ser feliz novamente. E aí a Bíblia diz que, olha, que de repente tiraram uma pedra, rolaram uma pedra, tiraram, aleluia. E alguém ficou olhando e disse: o que será que vai acontecer? A pedra tirou. O que vai acontecer? O homem já está mal, deve estar cheio de bichinho já, e a coisa não está boa, não. E aí o que vai acontecer? Aleluia. Mas Jesus, ele chega e ele clamou em grande voz, dizendo: olha, Lázaro, Lázaro, saia para fora.
Reunião como asterião, reunião carabasterião, reunião de merião demais. Irmão, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Mas quando Jesus ele fala, sai para fora, Lázaro, sai para fora. O defunto ele ouve a voz do mestre. Aquele corpo que estava em estado de decomposição, instantaneamente as suas células elas são renovadas. Qual é o tamanho do teu problema? Pastor, o meu problema é grande. Pois é, eu te digo nesta noite, conta para o teu problema o tamanho do teu Deus. O teu Deus é muito maior. 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 E o defunto saiu. Irmão do céu, fala sério. Eu fico imaginando o defunto saindo 4 dias depois, todo enrolado, em pano, todo em volta, uma múmia. Estava com os pés e mãos ligados com faixa, tudo enrolado, e o rosto envolto em um lençol. E Jesus disse: olha, desligai ele, deixa-o ir, porque agora Lázaro está vivo. A esperança voltou para aquela família. Eu quero convidar os irmãos a nos colocarmos em pé para nós encerrarmos nesta noite. Reunião de como asterião de raça. Reunião de como asterião de reunião de merião de mas. Eu não sei porquê, irmãos. Muitos de nós, até crentes, que às vezes algumas pessoas falam da boca para fora: eu creio no milagre de Deus. E às vezes passam a vida inteira e não veem o milagre de Deus, vê o milagre da vida de alguém, porque lá no fundo, no seu subconsciente acha que é difícil. E na verdade é difícil para nós. Quando eu me vejo aos 18 anos, ou aos 17 anos, ou aos 15 anos, e todas as pessoas olhavam para mim e diziam: olha, não tem mais jeito, é um zero à esquerda, é um Zé Mané, não tem futuro nenhum, não vai ter jeito, é um gago arrebentado, isso aí vai ser um quebrado para o resto da vida. Isso aí não vai ter jeito nenhum. Mas irmãos, meu pai e a minha mãe tinham um sonho. Aleluia. E para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. Deus pode virar a história nossa, irmãos, aleluia, de uma forma tremenda. Eu me lembro de uma moça com seus 23 anos, e os nossos caminhos não estavam cruzados, e de repente ela dizia: estou com 23 anos, na minha família ninguém é crente, ninguém serve ao Senhor, uma tribulação tremenda. E ela clamava dizendo: pai, eu preciso de uma família. E alguém dizia para ela: não tem jeito, não vai ter jeito. E ela dizia: eu preciso de uma família, pai. E lá estava eu lá do outro lado. Mas um certo dia, o Deus que ela serve ouviu as suas orações. Porque ele tinha um projeto, irmãos. Os sonhos não podem morrer. A sua família dizia o seguinte: olha, o que você viu dele?
Mas ela acreditava em seus sonhos, em seus projetos, e que Deus iria dar um lar abençoado para ela. Eu não me esqueço nunca o dia em que ela chegou para mim e disse: olha, Deus falou comigo hoje. Eu disse: pois bem, então diga para mim. E eu era mesmo um bobão na vida. Diga para mim. Ela dizia: olha, Jesus me disse que duas coisas, que Ele me daria um lar, e que meu lar seria uma bênção. E eu saltei de alegria, mas de repente ele disse: olha, mas ele disse outra coisa. Ele disse que o meu futuro esposo será pregador da palavra de Deus. Irmãos, o meu Jesus, Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita projetos, Ele faz acontecer nas nossas vidas. Talvez o tempo tenha passado e você olha para dentro e diz: olha, em 5 anos não fiz nada, em 10 anos não fiz nada, não tem mais jeito, não vai, as coisas não vão acontecer. Deus nesta noite manda dizer para você: olha, tem jeito sim. Eu quero entrar no teu sonho, eu quero entrar na tua vida, mas tira a pedra nesta noite. Eu queria fazer uma oração contigo nesta noite. Irmã Jéssica, tem um hino aí, irmã Jéssica, tem um hino. Também louvar ao Senhor. Deus não me manda entregar essa mensagem aqui à toa, porque Deus nesta noite quer ressuscitar sonhos. Você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Remião de comasterião de remião de melião de mas. Você não vai deitar da mesma forma que você tem deitado esses últimos dias. Não! Porque Jesus nesta noite quer ressuscitar o teu sonho, o teu projeto. Remião de comasterião de remião de melião de mas. Eu queria nesta noite, neste momento, convidar você, só você que sente que Deus nesta noite pode ressuscitar os teus sonhos. Eu queria convidar você que viesse até aqui à frente agora, em nome de Jesus Cristo. Ramasteri como remião de melião de melião de melião de melião de mas. Oh, de remião de comasterião de remião de melião de mas. Eu não vou insistir muito não, irmãos. Aleluia. Eu convido você, eu vou falar só mais essa vez. Eu convido você que tem um sonho, que tem um projeto, que tem uma esperança, e você vê que a tua esperança morreu, que o teu sonho morreu. Todo mundo está dizendo que não tem mais jeito, mas Deus nesta noite quer mudar a tua história. Deus nesta noite quer mudar a tua vida. Remianda como asterianda, remianda, merianda, mas eu convido você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se a incredulidade estiver batendo aí na tua porta, em nome de Jesus eu repreendo ela agora. Lázaro, saia para fora. Rabasterião, de remião, de merião, de merião, de mas. Se você tem o sangue
Vai saindo, Lázaro. Pra que chorar assim? Vai saindo agora, Lázaro. Se você tem vitória lá na cruz. Em nome de Jesus, vai saindo, Lázaro. Esperança, sonhos, projetos. Que dizer não? Vai ressuscitar agora. Pode dizer sim no seu poder. Vai ressuscitando agora. Rabastariandas. Não olhe para trás. Olhando nele, você vai vencer. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é o projeto santo do Senhor. A vitória na sua vida diga amém. E no nome de Jesus vai prosseguir. Para o inferno nunca vence com poder. Se agora a unção de Deus fluir, Deus entrega os bênçãos a você. Esta vida aqui agora, meu Deus. Deus, aleluia. Eu não conheço, Pai. Eu não conheço, meu Senhor.